homem com 100 mulheres, ele vai ter uma experiência maravilhosa com 40 mulheres, 50%. A mesma coisa uma mulher. Mas isso está num outro nível, está num nível baixo, no nível carnal, desse corpo que vai ficar aqui, não desse outro que tem relação com Deus, embora tenha uma repercussão espiritual. E muitas vezes as questões sexuais são vícios, vício da sedução, vício de tanta coisa, até mesmo vício de dominar o outro, e tem muitas coisas. Finalizando, o grande objetivo é ser um com a alma gêmea para poder ser um com Deus. Só que para ser um com a alma gêmea eu tenho que procurar ser um com Deus. E aí eu vou estar preparado para o encontro e atrair. Eu tenho que estar preparado. Pode ser que assim, dificilmente esse encontro vai ser com 10, 12, 15, 20, 30 anos. É um pouco mais para frente, onde a gente começa na evolução do tempo a se trabalhar um pouco mais. Perguntas. Minha alma gêmea morreu. Ok. Eu vou ficar aqui procurando, não vou achar. Quando eu chegar na quinta esfera, eu vou encontrar minha alma gêmea, porque tem um livro onde tudo está escrito, esses nomes estão todos escritos, né? Com uns seres espirituais que Deus coloca para nos ajudar. Então, nesse momento, eu sou ajudado por seres espirituais. Você também pode ser. E você pode pedir para Deus enviar lei da atração. Ele vai mandar pessoas e vai te mostrar, vai acontecer alguma coisa na sua vida, no mundo material visível, para fazer você alertar sobre algo que você precisa mudar. Encontros para o acaso. Encontros ao acaso. Não existe. Não existe o acaso para Deus. Porque 100% de providência, 100% de Deus agindo 24 horas por dia sobre você, até nos sonhos. Até nos sonhos. Às vezes nos sonhos a gente realiza satisfação de vícios, né? E alguns pecados dormindo, né? Porque o corpo espiritual se dissocia do corpo físico. Lição de casa, para finalizar. Olha, 1h10, hein? Tá bom. Pensei que eu ia falar mais, acho que eu fui muito condensado. Então vocês devem ter muita dúvida aí. Lição de casa. Você pegar um papel, eu vou fazer isso, e começar a colocar número 1, 2, 3, 4, 5, quais são os seus vícios, detalhadamente. Então, vício de atenção, tem gente, por exemplo, vício de ocupação, tem gente que não consegue ficar parado. Outro, vício de cuidar dos outros. Ela precisa cuidar o tempo inteiro de outros. Tinha uma tia assim, fazia comida, não sei o que. Vício de falar dos outros. Tem gente que tem vício de sorrir. Essa fachada de mostrar que está tudo bem. Vício de mostrar que está tudo bem, sempre. Vício de agradar os outros. Aquilo que a gente falou no Liberando o Filho, ser um pleaser. Uma pessoa que vive para satisfazer os outros. Vício de mentir. Tem gente que tem vício de mentir. Tem gente que tem vício de mostrar que é algo maior do que realmente é. Tem gente que tem vício de leitura, tem gente que tem vício de computador, tem gente que tem vícios de jogos. Jogos, não só jogo, tem jogo de computador, esses jogos apostas, jogo do bicho, jogo não sei o que, loteria, mas tem jogo de computador e tem jogar com as pessoas que não são verdadeiras. Tem gente que tem vícios alimentares, né? Não consegue viver sem açúcar, sem farinha, sem chocolate, sem doce, sem algumas coisas, sem álcool, né? E aí tem os outros vícios que são nitidamente conhecidos como vícios, que são as drogas, a drogadição, né? Crack, cocaína, heroína e tantas outras, né?
anfetaminas e tantas. Tem gente que é viciado em antidepressivo, tem gente que é viciado em tanta coisa, né? Então, o vício, enquanto você está no vício, você não acessa a emoção de base. E quando você acessa a emoção, que é aquilo que é a outra aula, que era opcional, né? Que era como lidar com a raiva, e com a raiva ela vem, já vou adiantar que a raiva é uma emoção secundária, ela não é uma emoção primária, porque ela esconde, é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem a emoção, você tem a raiva. Tem pessoa que tem vício em criticar o outro. Então, a emoção, a raiva, tá? Mas a raiva esconde uma frustração. Por quê? Porque não fez a coisa do jeito que ela quer. Não aconteceu um vício de nunca ser contrariado. Olha, mais vício. E essa frustração, ela esconde um desejo profundo, que é o desejo de dominação. Tem gente que tem vício de dominar, né? Então aqui a frustração entra para esconder um vício. E o vício, ele existe para esconder uma dor de base, uma dor de abandono, um sofrimento muito grande. E esse sofrimento, essa dor, vai impedir você de ter contato. Enquanto você não liberar aqui uma emoção de base, a emoção fundamental, aquela que está atrás do seu medo básico, que seja morrer, ficar sozinho, não ter como. Então, existe assim dezenas de tipos de medo também. E daí quando você libera isso, aqui sim você vai conseguir sentir a paz. E a paz significa poder desfrutar do amor de Deus. Bom, então a lição de casa é fazer essa lista dos vícios e escolher um. Escolhe um. Só um. E você vai trabalhar aquele um. Você vai focar nele. Você vai ver qual que é a emoção de base. Você vai ver quando que ele se manifesta, quantas vezes por dia. E quando ele vem, qual era o pensamento que aconteceu, qual é a situação que desencadeou o vício. Você vai ficar uma especialista naquele vício. Você vai ficar focada naquele vício. E ver qual que é a emoção. Então está aqui, né? Até você conseguir liberar, soltar. Existe aqui um grande desafio. Vou dar uma parte aqui, tá? Abre parênteses. Muitas mulheres, muitas mesmo, têm raiva dos homens. Porque passaram muitas dificuldades com homens, frustrações, dominações e principalmente situações envolvendo sexualidade. Às vezes um pai alcoólatra, um pai violento, um pai que tinha pensamentos sexuais, mas que nunca falou, ou até mesmo que manifestou, ou dentro da família. E aí vem toda a perversidade do masculino em relação à fragilidade de uma criança, de uma menina, e que depois essa menina continua sendo uma mulher adulta que vai ter raiva dos homens. O mesmo acontece com os homens, meninos que são filhos de mães, que têm carências, que têm frustrações com o marido, que têm dificuldade com a mãe, que falta de mãe, que teve problema com o pai, que tem questões financeiras, que tem desamores, que tem muitas coisas, e coloca o filho homem no lugar de provedor, coloca ele no lugar de marido, coloca ele no lugar de mãe, coloca ele no lugar de segurança, coloca ele para ser o cuidador, prendendo esse filho, inclusive, para que ele tenha uma vida
conjugal amorosa futura limitada, porque parte dele está preso na mãe. O mesmo acontece com as meninas. Muitas das meninas estão presas aos pais e não conseguem estar 100% junto com a sua alma gêmea, até mesmo, por causa de questões, emoções de base não liberadas. Quando você passa por um processo e Deus pode fazer, você pode fazer diretamente com Deus, você vai chegar numa liberação, você vai soltar essa raiva, você vai chegar de alguma maneira, conduzida pelo amor, a um momento de compreensão e soltar isso. Soltar isso significa que você vai ficar muito bem. Vai ficar muito bem porque você vai estar liberando um vício. Um vício. Eu espero, eu não sei, eu nunca fiz uma lista dessa, confesso a vocês. E essa lista é dinâmica, que a gente vai tomando consciência, né? De tantos vícios. Vício de casa arrumada, vício de casa limpa, vício de comprar coisas, vício de comprar roupa, vício de comprar sapato, vício de assistir televisão, vício de assistir série. Olha, a lista ela é muito grande, não dá para ficar falando aqui, porque é cada um que encontrar o seu próprio. Vício de dormir, vício de deixar para depois, vício de preguiça, vício de empurrar com a barriga, vício de sujar algo e não deixar para os outros, criar problema e deixar para os outros. É muito grande a lista de vícios. Mas quando você pegar um e você focar naquele um, você vai ter uma experiência muito grande de libertação, de trabalho. Pode ser que você precise de ajuda, mas primeiro tenta com a ajuda de Deus, sem ajuda terapêutica, só com Deus, tá? Vai com Ele, pede de manhã, de tarde, de noite, para Deus te ajudar naquele vício. Pede consciência. Chega aqui, vai chegar, talvez pode ser que você chore 1 hora, direto. Pode ser que você chore uma tarde inteira. Pode ser que você chore um dia inteiro, um final de semana inteiro, quem sabe 1 semana. E aí, depois de chorar, você soltou tudo, liberou. Você vai ter a paz e você vai ter um pouquinho mais de possibilidade de ter o amor de Deus, de se chegar ao amor de Deus, de ser um com o amor de Deus. Então essa é a lição de casa. E quanto mais você fizer isso, mais preparada você vai estar para um relacionamento. Para finalizar, finalizando. Vamos supor que eu encontro minha alma gêmea, o que eu acho que até hoje eu não encontrei. Eu posso ou não ter um relacionamento de alma gêmea com essa alma gêmea, ou eu posso ter um relacionamento baseado em vícios, em jogos, em trocas. Eu dou para você o que você quer, eu satisfaço o seu vício. O seu vício é o vício de atenção. Contei, né, do cara que queria que a esposa fizesse o que ele quer. Isso é um vício. Isso não muda nada. Então, um satisfaz o vício do outro, o outro satisfaz o vício do um. Não. Isso não é uma relação amorosa. A relação amorosa é uma relação de verdade. E falar a verdade para o outro. Vai doer? Vai. Vai doer muito mais se você não falar, né? E todas as vezes que eu não falei a verdade, foi pior. Foi a pior coisa. A verdade, tá? Então, como eu disse, ter um relacionamento nível, padrão, alma gêmea, é hard. Não é para qualquer um e precisa de coragem, humildade, fé, verdade. E lembre-se que o amor e a verdade andam de mãos dadas. E aí a gente pode, quem sabe, ter paz. Porque a gente não precisa ser feliz. A gente não precisa ser feliz. Eu estou feliz aqui agora? Estou, mas eu estou em paz, que eu estou compartilhando algo que eu levei 65 anos para alcançar. E muito disso aqui eu recebi
me foi dado, não foi eu que cheguei e acessei, me foi dado. Então, a paz sim, a paz ela, missão cumprida, deixar com o outro o que é do outro. Então nós vamos encerrar aqui, eu vou simplesmente encerrar aqui.